sejam muito bem-vindos à ADOR, que é aqui o nosso Centro de Expansão da Consciência, onde nós estudamos e fazemos um caminho espiritual. E eu hoje vou falar sobre a flor de Ísis. Para falar da flor de Ísis, eu vou ter que falar um pouquinho do Antigo Egito. No Antigo Egito existiam muitos e muitos templos, por todo o estado do Egito, por todo o país. E esses templos enormes, feitos de pedra, que simboliza a eternidade, hoje nós podemos ir até lá e vemos esses templos vazios. Será que vazios mesmo? Mas pelo menos não há a atividade que acontecia no Antigo Egito, onde centenas ou até milhares de iniciados, de sacerdotes e sacerdotisas trabalhavam, serviam, estudavam, aprendiam dentro desses templos, que hoje muitos estão em ruínas, mas dá para perceber a força, a profundidade e um esplendor que se vivia com todas as paredes, os tetos, as colunas, com inscrições simbólicas, que eram os hieróglifos, que estão lá, escritos para quem souber ler, para quem souber interpretar. E esses templos, cada templo tinha um deus, que era o deus daquele templo, E em cada templo existia uma forma diferente de se viver a iniciação. Existia um templo que era o templo de Ísis, que era o templo das águas, era um templo feminino, onde se vivia a iniciação com algumas etapas. E a primeira etapa aí isso acontecia em todos os templos, eram as provas iniciáticas. Todos aqueles que aspiravam à iniciação e que faziam uma preparação iam passar dias fazendo as provas iniciáticas, que eram as provas dos elementos dentro das câmaras iniciáticas, onde passavam por provas bastante contundentes, eu diria, como tinha uma que era uma câmara onde o iniciado ficava e essa sala começava a encher de água. A água ia subindo, 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 subindo e o iniciado tinha que saber como que ele sairia dali, por onde ele poderia sair, onde estava a chave, onde estava alguma coisa que ele poderia alcançar para poder abrir uma comporta para ele poder passar adiante e ir para outra prova. Então ele tinha que ter na memória muito a sua vontade, o seu querer e o que ele tinha aprendido na preparação. Ele tinha que lembrar que tudo era um sinal, tinha uma importância, uma simbologia muito específica que ele utilizaria através daqueles elementos que ele estava vivenciando ali. Tinha outra sala em que ele tinha que passar por víboras no escuro. Então era uma passarela onde tinham muitas serpentes e ele teria que atravessar, essa passarela até chegar ao outro lado. Se você não tem uma determinação, como é que você chega, no outro lado? Teve uma época específica que tinha um grande hierofante chamado Ptahhotep, que fez um templo que era uma escola de medicina. E esse era um pouco diferente. Em vez de as provas acontecerem dentro de câmaras iniciáticas, a prova era chegar até o templo, porque o templo ficava num pântano. Você tinha que atravessar um grande pântano para chegar lá. Então, quando você chegava, depois de ter ultrapassado vários animais, ter chegado muitas vezes bastante esfolada de escorpiões e crocodilos que você encontrou pelo caminho, você chegava finalmente à porta da estrela, que era alguém, um sacerdote ia receber, e você já estava ali mostrando a sua vontade, de chegar e de aprender naquele lugar. No templo de Ísis existia uma simbologia muito forte, que é depois dessas provas todas, existia um tempo que era no mínimo um ano,
em que aquele que tinha passado pelas provas iniciáticas era recebido dentro do templo, ele apenas servia e ele não podia fazer nenhuma pergunta. E ele vivia apenas em uma ala do templo e ele tinha que ficar ali, fazendo o seu serviço. O serviço podia acontecer dentro do próprio templo, como também podia acontecer fora. Um sacerdote ou uma sacerdotisa era designada para ir para uma cidadezinha, uma comunidade, uma província mais próxima para poder ajudar quem fosse. Normalmente existia uma família específica que precisava de ajuda. Uma mulher que tinha acabado de ter filho ou tinha outros filhos para cuidar, mas tinha aquele bebê que tinha acabado de nascer, então uma sacerdotisa era designada para ir até lá ajudar aquela mãe. Como outras famílias precisavam de ajuda para tratar do peixe que era pescado, ou para tratar da água, ou para que o alimento pudesse ter continuidade, viver um pouco mais de tempo, e os sacerdotes tinham essa sabedoria, eles sabiam como fazer. Então eles ajudavam no que fosse, eles podiam ir para limpar a casa, eles tinham que cuidar de qualquer coisa, eles tinham que estar prontos para servir, simplesmente. E eles passavam, especificamente no templo de Ísis, depois de um ano, você poderia encontrar a flor de Ísis. A flor de Ísis era porque você serviu por servir. Você se entregou àquilo, você compreendeu que aquilo era maior do que qualquer coisa. Você não fazia alguma coisa buscando o que vinha depois. Você não fazia aquilo querendo, eu quero ver a flor de Ísis, por isso já seria um empecilho, já seria um pouco mais difícil. Mas quando você estivesse com você mesmo e soubesse que era aquilo exatamente que você queria fazer, que aquele era o lugar, em nenhum outro lugar você gostaria de estar, você gostaria de estar ali. Aquele aqui agora era o que havia de mais importante ali. E aí você descobria que o centro estava dentro de você e não fora. O outro não era o centro, uma atividade não era o centro, um trabalho não era o centro. Era você. Você fazia por você. Você não fazia para mostrar para o mestre ou para os grandes sacerdotes ou para o hierofante como você era legal. Você é uma pessoa boa, olha só como eu sou bom, eu estou me colocando aqui. Não, porque era exatamente para que você encontrasse a humildade de servir. E quando você ia se dando conta desse caminho de abaixar a cabeça e de estar disponível para fazer qualquer coisa, quando você conseguia fazer por fazer, e se era necessário limpar o templo, por que não você? Por que você não poderia fazer aquilo? Você ia caminhando e naturalmente você encontrava a flor de Ísis, porque a flor de Ísis representava essa vontade genuína, essa essência, essa possibilidade de se conectar com o próprio centro. Era por você que você estava ali. Então a flor de Ísis representava você se reconhecer num caminho. Eu me vejo num caminho espiritual, eu reconheço esse caminho espiritual, eu vejo sentido nele. E isso fazia com que o iniciado, a iniciada no templo de Ísis, conseguisse então descobrir a flor de Ísis. Ela descobria, Ísis está aqui, junto com a gente. Ísis é essa deusa aqui. Numa mão ela segura uma Ankh, que é a chave da vida, e na outra ela tem exatamente a flor, que é uma flor de lótus.
A lótus por si só, ela já é o símbolo daquele que aspira à iniciação. Porque a lótus no Egito, ela nascia dentro do pântano, ela nascia dentro das águas contaminadas. E ela tinha que crescer, 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 para então ela desabrochar. Ela tinha que estar fora da contaminação, para que ela pudesse então se abrir para o sol, para receber a luz do sol. E esse é um símbolo iniciático, é o símbolo do iniciado. É aquele que quer crescer, crescer, crescer em direção ao sol. E o sol é a consciência, para que você chegue à consciência de você mesmo. Tanto para os egípcios naquela época, como até hoje para todos que são iniciados, a gente acredita que o único caminho para o alto é o caminho que a gente faz para dentro. Você precisa ir para dentro para tocar no teu centro, na tua essência, para que a tua alma possa ser e estar aqui. Porque, afinal de contas, nós somos ela. Nós somos uma alma que construiu um corpo, uma personalidade, um ego para estar aqui. Mas nós somos uma alma. Mas como é que a gente se identifica tanto com esse ego, tanto com essa personalidade, e que a alma parece que fica espremida dentro de um pontinho, assim. E é preciso que a gente dê vazão, dê espaço, dê alimento para que essa alma possa então desabrochar como a flor, que ela possa crescer, que ela possa estar aqui e que a gente possa então ser tudo que nós viemos ser aqui, já que nós somos essa alma. Porque Ísis, para os egípcios era a grande mãe, era o grande amor. Ela defendia e defendeu o seu filho, e não só o seu filho, ela defendeu também filhos de outros, assim como Anubis, que foi um bebê que foi abandonado dentro de um bosque, de uma floresta, e ela amamentou essa criança, né, que cresceu agradecido por ter sido cuidado por Ísis. Então vira um pouco uma espécie de guardião dela. Ísis representa a magia, ela tem escorpiões, às vezes como também seus guardiões, mas ela mostra o caminho. No mito de Osíris, ela é a mulher e é a esposa de Osíris, mas também é a irmã de Osíris. E ela é aquela que vai buscar os pedaços do marido para que o rei possa ser novamente constituído, para que ele novamente possa ser o rei. É ela que incansavelmente vai buscar as partes do seu marido. Ela faz o que é chamado no mito de Osíris como a peregrinação fiel. Interessante esse nome. Primeiro, que a gente tenha consciência de que é uma peregrinação. É o caminho que nós estamos fazendo aqui. É um caminho. É uma estrada a ser percorrida. É algo que todos nós precisamos nos esforçar. O movimento é nosso. E ao mesmo tempo é fiel. É fiel o quê, né? É fiel ao próprio propósito. É fiel a você mesmo. É fiel à própria evolução que você quer fazer aqui. Eu acredito que todos nós, de alguma forma, nós queremos ser melhores a cada dia. A gente quer evoluir de alguma forma, né? Por mais difícil que seja nos momentos atuais, muitas vezes a gente vê, né, esse caminho de evolução. É necessário que cada um de nós que quer chegar à consciência de nós mesmos, que a gente caminhe, que a gente faça o movimento, né? Inspirada pela deusa Ísis, que para os egípcios mostrava esse caminho, que era o caminho da esfinge. Esfinge é conhecido
como um grande símbolo de autoconhecimento, mas ela ficou muito conhecida pela forma como os gregos depois falavam, porque diziam que ela, a esfinge, dizia decifra-me ou eu te devoro. Era o que a esfinge dizia para quem chegasse até ela. Mas para os egípcios não, para os egípcios a esfinge diz decifra-te ou te devoras. É você com você mesmo, é você que faz o caminho, é você que tem que fazer as descobertas, é você que tem que ir passo a passo, querendo decifrar a si mesmo, querendo desvelar os véus, e que é o maior dos mistérios. O maior dos mistérios somos nós mesmos, e é isso que a esfinge sempre dizia: vai, acredita, queira, mostre a tua vontade, caminhe firme. E é isso que a Ísis representava. Representava aquela que mostrava esse processo, um processo de conscientização, em que para você fazer o caminho interior, que é a possibilidade de você tocar o alto, é preciso que você veja a si mesmo, é preciso que você reconheça o jeito que você é preciso que você admita, muitas vezes passa até para dizer para o outro alguma coisa que você viu de você mesmo, para que isso te ajude a fazer processos de transformação e até de morte muitas vezes, porque tem coisas que nós podemos transformar, encontrar uma nova forma, mas tem coisas que eu acho que a gente precisa largar, né? Tem coisas que a gente tem que deixar morrer. Eu acho que generosamente o Criador, ou o nome que vocês dão ao Criador, a Deus, a fonte, a luz, eu acho que existe uma generosidade que Ele colocou à disposição da gente para que a gente aprenda com essa natureza que existe fora, porque assim como existe fora, está dentro de nós. Todos os elementos da natureza que está fora está dentro de nós. A gente tem um aprendizado diário que é o nascer do sol e o pôr do sol. A gente descobrir que sempre o dia nasce, mas que a gente vai atravessar uma noite, que existe um pôr do sol, existe uma noite que vai ficar escuro, mas que o outro dia o sol vai retornar e que, na verdade, o sol nunca foi embora. Até porque existe um outro luminar, que é a lua, que reflete a luz desse sol. Então, ele sempre está presente de alguma forma, representando a nossa consciência, mas é necessário que essas noites, que essa escuridão, que essa lua que está presente nessas noites, mostre para a gente também coisas que estão um pouco escondidas dentro de nós, que o nosso inconsciente possa também dialogar com essa consciência, para que as coisas possam ficar na claridade, na luz. E é interessante porque a flor de Ísis era apenas um passo, um estágio no início de um caminho, quando você escolhe um caminho. E agora, fazendo uma relação não só com lá no Antigo Egito, mas agora com a gente, independe do caminho que vocês escolham, mas que vocês se comprometam com ele, que vocês se responsabilizem por vocês mesmos, pelo próprio aprendizado, independente do lugar que vocês escolheram, independente se a natureza lá fora é o grande templo para vocês. A gente torna sagrado as coisas, nós nos tornamos sagrados. Como é que eu vou transformar a mim mesma como um templo? Se eu começar a pensar que eu sou uma alma, que tem um corpo e que dentro de mim, então, esse centro representa um templo interior e que é preciso acessar. E Ísis representa essa guardiã, aquela que guarda a porta desse templo interior. Para quem gosta de tarô, quem é ligado ao tarô, está ligado muito à papisa, ao entendimento da papisa, que é a guardiã desse templo. Ela está ali, ela reflete também.
E aí, depois que você consegue, então, você descobriu a flor de Ísis, você já sabe que o centro está em você, que o centro não está fora. Você, então, começa a fazer esse processo de conscientização para que você possa desatar o nó de Ísis, que é outro símbolo e que é outro passo no caminho. Desatar o nó é desatar a você mesmo, é se conhecer. É ir firme em direção ao centro, para que depois você possa ir para um outro estágio, que é o véu de Ísis, para que você possa não levantar o véu de Ísis, porque ela mesma dizia, ou diz, se a gente pensar, porque ela mesma dizia, eu sou a que fui, a que sou e a que será. Então, ela está, ela é, mas ela diz, nunca ninguém viu o meu rosto, nunca ninguém levantou o meu véu. Porque são as suas atitudes, são as nossas atitudes aqui, são as nossas ações, são as nossas intenções que fazem com que o véu se levante. Que Ísis levante o véu, ou que, como ela diz também, que uma leve brisa faça o véu se levantar por rápidos segundos, muitas vezes, e que novamente ele torne a baixar. É como uma permissão. Você tem, por alguns segundos, a permissão de ver alguma coisa além. Como se você conseguisse, através da entrada para o teu centro, para esse caminho interior, você pudesse vislumbrar o esplendor do universo. Você tocasse na origem de tudo. Falando nas coisas cotidianas da vida, vamos lá. Eu falei um pouco sobre a história, né, como era no Antigo Egito, a iniciação, a entrada nos templos, as câmaras iniciáticas, ficar um ano inteiro servindo sem poder fazer uma única pergunta. Só depois de que você encontrasse a flor de Ísis, então sim, você iria para outra ala do templo e aí você começaria a receber as aulas. Claro que naquela época, os sacerdotes, eles eram médicos, eles eram arquitetos, eles sabiam sobre agricultura, sobre o Nilo, eles aprendiam e eles transmitiam, eles ensinavam os outros. Hoje a gente tem uma outra forma. A iniciação é algo bem mais difícil nos dias de hoje. Lá nós tínhamos um país inteiro que vibrava e vivia a espiritualidade. Eles vivenciavam os mitos. Não sei se dá para entender o que vem a ser isso, porque hoje para nós os mitos são histórias, são coisas que estão distante de nós, que muitas vezes até é difícil de adentrar a simbologia, de compreender verdadeiramente o significado do que um mito está querendo dizer. Os egípcios não, naquela época eles tinham a vivência do mito. Todos os egípcios queriam ser Osíris, eles aspiravam isso, e Ísis mostrava o caminho para que você pudesse chegar a ser Osíris. E chegar a ser Osíris em aprender sobre a morte e o renascimento. E aí a gente pode ver no âmbito grande, de vida e morte mesmo, e que você morre, e você renasce, e que você reencarna, mas isso acontece na vida da gente. O tempo inteiro a gente está vivendo também mortes e renascimentos. E como é difícil muitas vezes para as pessoas, para todos nós, da forma como a gente foi construindo as sociedades, a vida, né, um modo de vida, foi construindo de tal forma em que o que é valorizado hoje? Como é que nós estamos vivendo? A gente está vivendo um momento difícil em que as pessoas
perderam qualquer forma de conexão. É óbvio que eu estou generalizando, claro. Estou pensando em massa, estou pensando em relação à humanidade. O que a gente está vendo é um processo de desumanização, não é o que parece? Que não há o respeito, não há um contato direto em que a gente possa olhar nos olhos do outro e aprender com a diferença. Que bom que nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo é como se nós fôssemos cada um uma centelha, uma parte, e que juntos nós pudéssemos ser um. Exatamente porque cada um traz um pedaço, traz um atributo, traz uma qualidade, traz uma força, traz um aspecto. Mas é difícil, está tendo um não entendimento das pessoas, né? O que é diferente de mim eu não gosto, ou eu não suporto, eu não quero perto de mim. E muitas vezes a gente diz não para a evolução, a gente diz não para o crescimento, para o desenvolvimento, né? De estamos juntos aqui enquanto raça, enquanto seres humanos, e que todos nós temos um propósito: evoluir, crescer, né? Chegar a nós mesmos, tocar, de repente tirar esses véus de Ísis, é tirar todos os mistérios também que envolvem a existência do ser humano aqui na Terra. Interessante que eu estou lendo um livro que se chama O Véu de Ísis, de um filósofo francês, e ele fala um pouco sobre como a imagem de Ísis foi utilizada durante a história e que ela foi utilizada como representação da natureza. E que durante muitos tempos históricos ela teve alguma diferença, mas ela estava sempre presente. Né, que os gregos mostraram isso, já trazendo, né, da sabedoria egípcia a figura dessa grande mãe, tanto que tem um texto grego que fala ela falando, Ísis falando, a grande mãe, a grande mãe natureza, aquela que é mestre de todos os elementos. Então ela foi utilizada como a representação da natureza. E aí é muito interessante porque você vai vendo historicamente isso sendo usado primeiro pela filosofia, depois pela ciência. Só que se perde, que natureza é essa? De que natureza está sendo falado? Porque a sensação é que estão falando apenas dessa grande natureza em que não se consegue, então, utilizar todos os seus elementos, todas as alquimias que estão presentes aí. Mas não se fala dessa natureza interior. Esse trabalho foi perdido durante a história. Ísis acabou sendo utilizada como a grande representação de uma natureza em que era preciso dominar para que a ciência pudesse ser importante e fundamental para a vida de todos nós, como se fosse a única possibilidade para que a gente pudesse adentrar o espaço, o universo, a grande criação de tudo. Mas não se fala dessa natureza interior que é a única que vai te dar a capacidade de alcançar esse universo, essa compreensão de um todo. Eu trago muito como exemplo a possibilidade de você fazer uma meditação. A meditação é um estado em que você se coloca para alguma coisa, independente de qual linha você vai fazer uma meditação, mas de você se colocar num estado de silêncio. Porque eu vejo que existe uma falta nos dias de hoje. A gente está muito na balbúrdia cotidiana. Os celulares, as redes sociais, a forma como a gente, né? Muitas vezes as pessoas estão vivendo o dia a dia, mostrando tudo que estão fazendo, o dia inteiro.
Né? O que eu fiz de manhã, agora que eu acordei, agora que eu fui no banheiro, agora que eu fui para a sala, o que eu estou comendo. Mas fica uma vida de aparência, uma vida virtual, que ok, vamos utilizar bem todas essas redes, está tudo certo. Mas cadê a conexão? Cadê a espiritualidade? Para mim é o que falta nos nossos dias, é essa espiritualidade. E por isso a flor de Ísis é a escolha de fazer um caminho espiritual, independente de qual tipo de escolha, independente de qual lugar, mas que se faça um caminho e que se tenha consciência de que é um caminho, então precisa se caminhar passo a passo, com esforço. A Cabala diz uma coisa interessante, que ela fala que nós somos diaristas. E é isso. Para você encontrar a flor de Ísis, para você desatar o nó de Ísis, para você conseguir vislumbrar algo no momento em que o véu de Ísis se levante, é preciso esforço, é preciso trabalho cotidiano. Mas não é só esse trabalho que a gente faz, né? Aqui, ok, que faz a gente ganhar o pão, pagar as nossas contas e tal. É um trabalho interior e por isso a necessidade de um silêncio, de uma meditação, de uma forma, de um estado meditativo que te coloque em contato com você mesmo, com o que há de mais profundo em você. Porque vamos lembrar que a única coisa que a gente leva dessa vida e que a gente vai levar dessa vida é a nossa consciência. A gente não vai levar mais nada. E o que está gravado aí? O que você está conscientizando? Porque conscientizar também não é apenas reconhecer algo e saber na teoria alguma coisa. Conscientizar é colocar na ação. É você viver a experiência. É você chegar ao saber de você mesmo porque você experienciou. E é isso que a gente vai levar. Então é um caminho. Então, por mais que eu esteja evocando algo que é antigo, para mim faz muito sentido, porque é uma forma de me inspirar para uma conexão hoje. Eu não vou viver a espiritualidade assim como os antigos egípcios viviam, mas eu vou ter que encontrar a minha forma. E cada um encontra uma simbologia, encontra uma forma de meditação. Mas acreditem, a única forma de vocês tocarem no mais profundo do céu é tocar na profundeza de você mesmo. A única forma de você evoluir enquanto pessoa, enquanto ser, é fazer esse caminho de entrada no próprio templo e reconhecer o que existe lá dentro. Já existe uma coisa muito difícil em alguns momentos, quando a gente pergunta assim, quem é você? Aí a pessoa normalmente diz a profissão dela. Existe uma identificação imediata. Não, eu não perguntei o que você é, perguntei quem você é. E é uma pergunta tão simples e uma das mais difíceis de uma pessoa responder. Quem eu sou? Como é que eu vou definir quem eu sou? A gente, na verdade, é uma página em construção, né? Nós estamos nos construindo a cada dia, mas existe uma essência, existe uma natureza e é preciso que a gente entre em contato com ela. Quantas vezes, de repente, como uma árvore, você nasceu uma macieira, mas você quer porque quer dar morango. E aí você vai contra a tua própria natureza. Você briga o tempo inteiro e você não encontra a liberdade de ser quem você é. Você não encontra tudo que existe numa maçã que é maravilhoso. Porque você está fixo querendo ser o morango, que de repente você viu o outro sendo. Essas coisas acontecem no nosso cotidiano o tempo inteiro. Os nossos egos vão muitas vezes construindo armadilhas
e fazendo que muitas vezes nós nos afastemos de nós mesmos. É mais fácil, mais simples ficar numa rede social mostrando muitas vezes uma coisa que você não é, porque ali você pode botar a foto que você quiser. Você pode dizer o que você quiser. Você pode pegar frases de outras pessoas. Mas como é falar o que você quer falar? Ser quem você é. Encontrar a tua própria natureza. E poder, então, chegar ao poder da realização. Porque quanto mais nós conseguimos ser, mais poder de realização a gente tem. Isso é uma matemática no trabalho espiritual. É uma lógica que acontece. Assim. Por quê? Porque nós vamos estar inteiros. A gente não vai estar fragmentado. A gente vai estar reunindo todas as nossas partes. E não foi isso que Isis fez. Isis foi recolher todas as partes. E essa é a representação nos dias de hoje. Nós estamos muito fragmentados. Existem muitas partes dentro de nós. Nós somos muitos dentro de nós. E como é conhecer cada parte para que a gente possa, então, integrar. E, então, estar inteiros. E aí encontrar a liberdade de estar consciente de você mesmo e viver a sua própria evolução. Eu vejo que alguns concordam comigo, que ficam balançando a cabeça, os outros ficam coçando, será que é isso mesmo? Eu gosto muito de uma forma que a minha mestra sempre falou, que é: não acreditem em mim, experimentem. Se fizer sentido para vocês, aí está feito. A gente tem que encontrar esse sentido na vida. E é isso a flor de Isis. Você vê um sentido num caminho que você está realizando. E é nele que você se vê. E que você tem a possibilidade de se ver inteira, não mais fragmentada. E assim você pode, então, reconstituir o Deus em você. E então poder olhar a tua nova forma. Quando a gente passa por um trabalho, um caminho para poder chegar a Osíris, você chega a uma nova forma. Você não é mais aquela pessoa fragmentada de antes, mas você está inteira. Sendo e podendo responder quem você é. Para nós, a consciência é a única saída. A única forma de você viver o aprendizado imenso que a gente tem para fazer aqui. Com a gente mesmo, com o outro, com os outros. Né? Escolhendo profissões, escolhendo trabalhos, escolhendo relações. Tudo isso, né, fazem parte, né, desse grande aprendizado que a gente faz aqui. E a gente veio aqui para isso, né, para aprender e para realizar. E realizar o nosso sentido de ser aqui. Bom, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. É sempre muito bom ver as pessoas entrando aqui na DOR e comungando com a gente, né? É uma questão energética de a gente estar junto e poder sentir, pensar junto a própria evolução, né? Eu desejo que todos nós possamos ser melhores a cada dia e possamos evoluir e encontrar o propósito, encontrar o caminho. Eu desejo que vocês encontrem o caminho de vocês, que vocês encontrem a vocês mesmos. Aqui a gente sempre acaba fazendo um baracá, tá? Que a tua alma e que a teu espírito se unam a Deus, ao Criador, ao nome que vocês dão, mas a gente faz baracá.